palavra de Deus é muito mais do que a muralha de Jericó, o milagre da multiplicação, a mulher do fluxo de sangue e Bartimeu. Estudos profundos com revelações bíblicas você não encontra em qualquer lugar. Venha para o nosso grupo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, viva e divulgue a graça de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que vive em obediência ao Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz assim, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Glórias ao Senhor Jesus, que nos fez coparticipantes, a nós gentios, do seu plano de salvação eterna. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra aniquile algum vilão que porventura haja em ti e crie em ti um grande herói da fé, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, vilão, originalmente, na Idade Média, significava uma pessoa que não pertencia à nobreza feudal, um plebeu, alguém que morava em uma vila. Naquela época, o trabalhador do feudo recebia o nome de servo, e havia então vários graus de servidão. Os vilões eram aqueles servos mais próximos do senhor feudal, e por isso eles recebiam maiores privilégios pessoais e econômicos e tinham menos deveres.
Isso gerava um distanciamento entre eles e os demais servos que se dedicavam ao trabalho duro, e os vilões perdiam simpatia do público em geral. Com o tempo, o sentido dessa palavra se ampliou e adquiriu uma conotação pejorativa. E hoje se refere a pessoas não polidas, pessoas más, pessoas com estilo grosseiro ou rústico, que praticam atos indignos e que realizam ações visando a prejudicar alguém. Atualmente, os vilões estão presentes não apenas na vida real, mas também na fantasia do entretenimento. Nos desenhos animados de aventura, identificamos facilmente o vilão porque a sua expressão facial evidencia malignidade. Herói é uma pessoa positivamente notável pelas suas realizações ou capacidade de reação. É um personagem modelo que reúne em si os atributos necessários para superar de forma excepcional determinado problema. Desde pequenos, temos sido apresentados a heróis de filmes e seriados, heróis de histórias em quadrinhos, tudo produto da imaginação e fantasia humana. Na escola, aprendemos sobre pessoas que realizaram atos heróicos, liderando batalhas e libertando nações. São personagens que ficaram eternizados na história mundial e que hoje servem de exemplo para todos nós. Mas desde o nosso primeiro contato com a palavra de Deus, nós passamos a conhecer heróis verdadeiros, heróis da fé, que muito contribuíram para a realização da obra de Deus. Mas a palavra de Deus contempla também vilões, de modo a que possamos determinar os caminhos que devemos adotar nas nossas vidas e as consequências que poderão advir das nossas decisões. O apóstolo Paulo, anteriormente conhecido como Saulo, foi um personagem que ficou marcado na história bíblica por haver acumulado ambos os perfis. Ele foi tanto um vilão quanto um herói. Ele começou a sua trajetória bíblica como um vilão, uma pessoa de má índole. E aparece por primeira vez na Bíblia permitindo e assistindo ao assassinato de Estevão. Ele foi o maior perseguidor de cristãos de toda a Bíblia. Mas ele foi alcançado por Jesus e transformado milagrosamente pelo Senhor em um grande herói da fé, o maior pregador da doutrina da graça. É interessante conhecermos a história desse personagem que nos demonstra que ninguém é um caso perdido para Deus, salvo aqueles que foram gerados por Ele como vasos para sua desonra. Todos temos a oportunidade e o dever de melhorar, de crescer pessoal e espiritualmente e de passarmos a ser pessoas úteis à obra de Deus. Deus não nos concedeu essa vida somente para fazermos as nossas próprias vontades, mas para, primeiramente, fazermos
a vontade dele. Independentemente de raça, cor, idade, estatura ou formação intelectual, todos precisamos nos colocar à disposição do Senhor para sermos usados por Ele. Isso é o melhor que nós podemos fazer nesta vida. Abandonar o perfil de vilão, indeciso, tímido ou indiferente e adotarmos o perfil de herói, de um intrépido e valente herói da fé. Atos 7:58. E expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 8:3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Atos 9:1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Até essa viagem realizada por Paulo para Damasco, ele foi um vilão. Mas o Senhor já tinha planos para a vida dele. A continuação desse último trecho que apresentamos demonstra como se deu a conversão de Paulo e como ele, mesmo sem o saber, já estava cheio do Espírito Santo de Deus. Notem que Jesus, quando enviou os seus 12 discípulos a anunciar as boas novas, entre eles, inclusive, Judas Iscariotes, o mesmo que o viria a trair, Jesus os proibiu de pregar aos gentios e aos samaritanos. O Senhor os restringiu a realizar a pregação apenas aos judeus, à casa de Israel. É que Jesus já havia preparado uma outra doutrina para as ovelhas de outro aprisco, além dos judeus, que somos nós gentios. Jesus estendeu o plano de salvação, que originalmente era apenas para os judeus, ele o estendeu também para nós gentios. Nessa época em que ele enviou os seus discípulos, Paulo ou Saulo, como queiram, ainda não estava entre eles. Atos 9:3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor,
queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Eu não sei se vocês, irmãos, perceberam a quantidade de vezes em que Paulo, nessa passagem que acabamos de apresentar, tratou a Jesus como Senhor. Foram várias. Isso indica que ele já tinha em si o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus nos diz que ninguém pode chamar Jesus de Senhor se não for pelo Espírito Santo. Mateus 10, 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. João 10, 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Glórias ao nosso pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Paulo não tentou resistir à abordagem de Jesus. E se tentasse, seria inútil. Porque os planos do Senhor sempre se cumprem. Ele foi lançado por terra. E nesse ato, ele abandonou o perfil de vilão e assumiu o perfil de herói, vindo a ser o maior pregador da graça de Jesus, havendo sido o único dentre os discípulos arrebatado ao paraíso para receber a nossa doutrina diretamente de Jesus. Essa é uma prova de que Deus usa quem Ele quer, como e quando Ele quer. Os então discípulos de Jesus pregavam para a nação de Israel a lei de Moisés, que foi a doutrina destinada a eles. Mas para nós, gentios, Jesus entregou a Paulo uma nova doutrina, o Evangelho da Graça. Então, nós não temos que imitar os judeus. Não temos que falar como judeus, viver como judeus, como se nós fôssemos judeus. Nós temos a nossa própria doutrina, e que também, vejam bem, é extensível aos judeus. Já que a doutrina deles, a lei de Moisés, foi extinta pelo próprio Jesus. Naquela época, haviam duas doutrinas vigentes: o evangelho da circuncisão para os judeus, povo circuncidado no prepúcio por ordem de Deus, e havia também o evangelho da incircuncisão para nós, gentios, incircuncisos no prepúcio, mas totalmente circuncidados no coração. Pedro e os demais apóstolos pregavam a circuncisão aos judeus e Paulo a incircuncisão aos gentios. Deus já havia anunciado que traria uma nova aliança para o seu povo, inclusive para os judeus, já que a primeira aliança, a lei de Moisés, nunca havia sido cumprida pelos judeus. E aquele povo havia modificado tanto a
a lei de Deus a ponto de se tornar algo impraticável? Ora, a primeira aliança não era perfeita e nem era para ser. Ela foi um pacto temporário. E se a primeira aliança fosse perfeita, não haveria a necessidade do Senhor estabelecer a segunda. Paulo recebeu de Jesus a revelação do novo evangelho da graça e do novo sacerdócio, o sacerdócio eterno de Jesus. 2 Coríntios 12, 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Gálatas 2, 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Hebreus 8, 7. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Louvado seja o Senhor. Você pode estar pensando assim: mas por que razão Jesus não entregou diretamente a algum dentre os judeus o evangelho da graça? Vejam bem, meus irmãos, nós não temos todas as respostas de Deus, mas existem alguns aspectos que são evidentes. Os judeus, o povo de Israel, não creu em Jesus e não recebeu a Jesus até o dia de hoje. Por que razão eles creriam e receberiam o evangelho e o sacerdócio de Jesus? Eles tinham a promessa da vinda do Messias e mesmo a despeito de todos os sinais realizados por Jesus em sua temporada terrena, eles não creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. E eles seguem esperando pela vinda do Messias, que segundo eles seria um grande líder militar que os conduziria a lutar e derrotar
as nações inimigas que os oprimem. Jesus já está voltando e eles seguem esperando pela primeira vinda do Senhor. A maior prova de que eles não creram em Jesus é que foram eles mesmos, os judeus, que crucificaram a Jesus, condenando à morte aquele que veio para dar vida e que não veio para salvá-los dos seus inimigos carnais, mas para salvar a todos quantos creem nele dos nossos inimigos espirituais. Mas o fato é, meus irmãos, que os judeus não creram nele e mataram ao nosso Criador e Salvador. E eu não compreendo como é que o povo evangélico, tendo conhecimento dos fatos e tendo seu próprio evangelho, vive como judeus, seguindo a doutrina dos judeus, uma doutrina que foi encerrada por Jesus, a extinta lei de Moisés, imitando aqueles que rejeitaram e mataram a Jesus. Afinal, nós somos cristãos ou não? Os judeus, obviamente, não são, já que não creram em Jesus Cristo. E com mais um detalhe agravante: Moisés e o judaísmo não salvam ninguém. A nossa salvação é unicamente através do Evangelho da graça de Jesus, pela nossa fé na obra por ele realizada. Então, qual é o sentido de nos judaizarmos? Não tem sentido. Essa pretensa necessidade de nós, gentios, nos judaizarmos, já foi eliminada pelo Espírito Santo de Deus na época dos Atos dos Apóstolos. É uma situação já resolvida pelo Senhor. Nós não deveríamos estar hoje insistindo em algo que já foi determinado por Deus há mais de 2000 anos atrás. João 1:10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 19:13. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira! Tira! Crucifica-o! Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Atos 15:24. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós
os perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidados e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavras, os anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas santificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, que deixou claro que nós somos gentios e não precisamos nos judaizar, não precisamos viver como judeus. Nós temos a nossa própria doutrina. No trecho inicial que apresentamos, no terceiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, temos, nos versículos 1 a 3, a confirmação de Paulo de que ele foi a pessoa escolhida por Jesus para receber a revelação e divulgar a nós gentios a dispensação da graça, o novo tratado firmado por Jesus conosco, o nosso evangelho e a nossa doutrina. Efésios 3, 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Nos versículos 4 a 7, Paulo declara que em suas epístolas ele revela o mistério de Jesus Cristo, que antes, durante séculos, havia sido encoberto aos homens e que então estava sendo revelado aos apóstolos e profetas. Esse mistério de que nós, gentios, nós que não temos sangue judeu, somos, juntamente com os judeus, participantes da mesma promessa de salvação eterna dada aos judeus. E que ele, Paulo, havia sido, pelo poder e pela graça de Deus, feito ministro do nosso evangelho. Ora, se Deus ordenou a Paulo como ministro do seu evangelho, do nosso evangelho, é importante para nós, em obediência a Jesus, atentarmos para o que o apóstolo Paulo nos revela em suas cartas. Efésios 3, 4. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros
e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Nos versículos 8 a 10, Paulo confirma que, mesmo sendo ele o menor dentre os apóstolos, a ele foi concedida a graça de anunciar a nós, gentios, as riquezas incompreensíveis de Jesus Cristo, desvendando o mistério que desde o início dos tempos esteve oculto em Deus, que é a esperança de salvação para nós, gentios, para que, através da Igreja de Jesus, a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, a sabedoria que se manifesta de variadas formas, seja conhecida por todos os seres espirituais nos céus. A mesma honra que Paulo sentia por haver sido escolhido para anunciar essa maravilha do nosso Deus, deve ser compartilhada por nós, por havermos sido contemplados com tão grande graça. Efésios 3, 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Glórias a Deus por essa maravilhosa graça. Existe um desconhecimento da graça de Jesus por parte da grande maioria dos irmãos, devido ao fato de que eles não se dedicam a conhecer a palavra de Deus e eles não têm a revelação da graça. Alguns irmãos resistem à graça de Jesus porque ela veio até nós através do apóstolo Paulo. E eles rejeitam o apóstolo Paulo. Em decorrência, essas pessoas vivem ainda na extinta lei de Moisés, imitando os judeus, pensando que um judeu fake poderá ser salvo junto com os autênticos, com os legítimos. Como se alguém pudesse enganar a Deus. A rejeição a Paulo, ou, como se diria atualmente, a paulofobia, decorre do desconhecimento bíblico e dos propósitos e da multiforme atuação do nosso Deus. Eu já ouvi de muitos irmãos a seguinte frase, que é uma frase pronta. Eles dizem assim: eu não sigo a Paulo, eu sigo a Jesus. Essa frase, aparentemente cheia de sabedoria, na realidade é um chavão, um lugar comum, uma banalidade que não deveria sequer ser mencionada por um filho de Deus, porque é uma mentira. E essa frase encobre uma realidade.
que nós vamos revelar para vocês. Essa pessoa não segue nem a Paulo e nem a Jesus. Ela segue a si mesma ou segue a algum demônio, porque está na desobediência a Deus e está vivendo no pecado. Compreendamos o seguinte: seguir a Jesus significa seguir as ordens, mandamentos e orientações de Jesus. Então, se Jesus decidiu entregar a Paulo a revelação do novo pacto da sua graça, o nosso evangelho, e formar através dele o seu novo sacerdócio, rejeitar a graça de Jesus e as orientações de Paulo significa rejeitar o próprio Jesus. Nós, gentios, temos que seguir sempre a Jesus. Sempre. Mas dentro da doutrina que ele reservou para nós e que nos entregou através de Paulo. Dizer que não recebe a doutrina da graça porque veio através de Paulo, que é um ser humano, é um total contrassenso. Porque essa pessoa vive na lei de Moisés, que também veio através de outro ser humano, Moisés. Só que essa nova doutrina veio para nós, gentios. E a antiga não, veio para os judeus. Precisamos compreender e aceitar que Deus usa pessoas, normalmente os profetas, para se comunicar conosco. Mas ele já chegou a usar até mesmo uma jumenta para falar com Balaão. Notem que essa é então uma resistência infundada, típica de quem não conhece a Deus, está sendo mal orientado sobre as Escrituras e está desnorteado dentro da palavra de Deus. Êxodo 34, 1. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Números 22, 27. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se, e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancastes estas 3 vezes? Eu já ouvi de irmãos que Paulo foi um agitador e rebelde e que ele corrompeu todas as leis que Deus havia deixado. Essa é outra demonstração inequívoca do desconhecimento bíblico dessas pessoas. Se a pessoa diz que Paulo foi um agitador na primeira fase da sua vida, é compreensível, porque é verdade, ele foi mesmo. Mas quando diz que Paulo foi um rebelde e que ele corrompeu as leis de Deus, isso é um total disparate. Porque evidencia que a pessoa não sabe que Deus nos deu, através de Paulo, o nosso próprio Evangelho.
que não guarda semelhança com a doutrina dos judeus e nem com as leis judaicas. Como já vimos, Paulo foi selecionado pelo Senhor para pregar para nós, gentios, para nos apresentar o novo tratado da graça de Jesus. Então, não há que se comparar o nosso procedimento com o procedimento de uma lei obsoleta, extinta e que nunca foi dada a nós gentios, mas apenas aos judeus. Nós, gentios, vivemos pela graça de Jesus e não pelas obras da lei de Moisés. E não é possível, ainda que alguns digam, não é possível estar em ambos os regimes doutrinários ao mesmo tempo. Romanos 11, 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Seguir a Jesus, segundo a doutrina trazida a nós por Paulo, significa obedecer ao Senhor. Porque a chamada doutrina de Paulo, na verdade, não é de Paulo, é de Jesus. Paulo foi apenas o agente encarregado de receber e nos transmitir a maior de todas as boas novas. O fato de que Deus estendeu o seu plano de salvação a nós, gentios, através do novo evangelho da graça de Jesus. Nós temos o nosso próprio evangelho. Nós não precisamos nos submeter ao jugo de proibições e ordenanças da lei, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós não precisamos nos saudar como judeus com a paz, shalom, a paz do Senhor. A nossa saudação é graça e paz, demonstrando com clareza que nós somos do Evangelho da Graça. E nós não precisamos realizar sacrifícios carnais como jejuns de alimentos, subida aos montes, batismo nas águas e vigílias. Deus já declarou que espera de nós o nosso sacrifício espiritual de louvor e adoração a Ele, no nosso culto racional. E qualquer sacrifício que realizemos na carne significa que nós não cremos e estamos anulando o sacrifício realizado por Jesus. Esse sacrifício que foi perfeito, completo, único e eterno. Romanos 11, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Hebreus 10, 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Louvado seja o Senhor. Nós fomos aperfeiçoados para sempre. Nós que cremos. Neste momento, meus amados irmãos, nós voltamos à nossa pergunta original, que está no título desta mensagem. Paulo foi um vilão ou um herói? Agora você já dispõe de todas as informações para responder a essa pergunta com total segurança e em plena concordância conosco. Paulo foi um grande vilão até ser alcançado pelo poder transformador de Jesus. Quando então ele assumiu o papel de um grande herói da fé. Não é de surpreender que o próprio apóstolo Pedro, o líder da igreja primitiva e da pregação da lei de Moisés aos judeus, não é de surpreender que ele tenha recomendado a todos, inclusive aos próprios judeus, a leitura das epístolas escritas por Paulo, com a revelação do novo tratado da graça. Receber e nos transmitir o evangelho da graça, suportando tudo o que Paulo suportou, fez dele um herói da fé? E ao contrário do que muitos pensam, seguir a doutrina e as orientações deixadas por Paulo não significa um ato de idolatria. Muito ao contrário, significa uma postura de obediência ao Senhor. Na verdade, meus irmãos, significa seguir a Jesus. Rejeitar a doutrina deixada por Paulo indica que estamos na rebeldia, rejeitando a graça de Jesus e ao próprio Jesus. Não é uma atitude sábia. Rejeitar a graça de Jesus e a vida pela fé nele, em Jesus, significa rejeitar o sacerdócio de Jesus e rejeitar o único caminho para a salvação, porque a salvação será apenas pela graça e por meio da fé. E quem não recebe essa dádiva a nós concedida pelo Senhor, encontra-se na condição de vilão. Que o Senhor conceda a você, que hoje se postula como um inimigo da graça de Jesus, a sabedoria para a compreensão dos mistérios de Deus e a aceitação das verdades e dos caminhos do Senhor. E que Deus, através da sua imensa misericórdia e pelo uso do inigualável poder da sua graça, assim como ele fez com Paulo, que ele te lance por terra, para que lá na terra, no pó, fique todo esse orgulho, essa soberba, essa altivez, e que ele te conceda, assim como ele fez com Paulo, a humildade requerida
para obedecer a Deus. E ainda, é exemplo de Paulo, que ele te transforme de vilão em um grande herói da fé, um exemplar defensor da graça de Jesus, para que no futuro você também faça jus ao prêmio da soberana vocação em Cristo, a tua salvação eterna. Glórias e honras ao nosso bom Deus. E quanto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não estão inscritos no nosso canal, mais uma vez os convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seguindo e servindo ao Senhor através da doutrina que nos foi dada por Ele, através do apóstolo Paulo.